Todos os dias eu escuto uma pessoa dizendo o seguinte: Lia, eu ainda não posso comprar minha casa, mas quando eu comprar, eu vou comprar com você. E aí, eu faço duas perguntas. Você sabe quanto é que está o seu crédito? Adivinha o quê? Eles não sabem. Outra pergunta eu faço. E como é que está o seu imposto? Você acha que já dá para financiar alguma coisa? Eles também não sabem. Gente, é por isso que é tão importante você saber sobre essas duas coisas, sobre o seu crédito e o seu imposto. Então, como você já decidiu que pode comprar a sua casa, você precisa aprender sobre esses dois pontos. E talvez você esteja aí pensando no seu sonho, achando que não consegue, mas talvez já esteja pronto. Vamos saber sobre isso? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quando você pensa em comprar uma casa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fala a verdade para mim. A maior parte das pessoas pensa e faz exatamente a mesma coisa. Eu preciso procurar casa, eu quero começar a olhar o mercado. E eu vou te dizer uma coisa, talvez isso vai te surpreender, tá? Mas é justamente esse o seu primeiro erro. Todos os dias eu converso com famílias que já passaram horas olhando o Zillow, Realtor, enfim, salvando fotos, fazendo visita ao open house, mas o que elas ainda não sabem é que elas não sabem nem se podem de fato comprar um imóvel. Gente, e é aí que a gente precisa entender uma coisa: como é que alguém consegue comprar sem ter uma carta de crédito na mão? Infelizmente, se você tiver todo o valor desse imóvel em cash. E essa realidade não está fácil para ninguém. Ultimamente a gente sabe que o valor dos imóveis estão bem altos. E você ter o valor desse imóvel em cash é muito difícil. Por isso mesmo a gente precisa entender. Ter uma carta de crédito na mão é a primeira coisa que a gente deve se preocupar e ir em busca. Então, primeiro você precisa entender qual é o seu poder de compra. Quando você começa a olhar o Zillow, ir para Open House e fazer tudo isso, pense comigo. É como alguém entrar numa concessionária para escolher um carro de luxo sem saber o quanto o banco está disposto a pagar pelo financiamento. Então, primeiro precisamos entender qual é o nosso poder de compra. Depois a gente vai buscar a casa de acordo com o nosso poder de compra. E infelizmente, muitos brasileiros fazem exatamente o contrário. Eles se apaixonam pela casa e querem depois criar expectativas e no final levam a família para visitar, mas depois descobrem que eles não estavam preparados financeiramente para comprar aquele imóvel. E isso vai gerar frustração. Mas sabe o que é mais triste, na minha opinião? É que o contrário também existe. Porque tem pessoas que já podem comprar, mas simplesmente nunca tentaram. Elas acham que não conseguem, elas pensam que precisam juntar todo o dinheiro, como eu falei anteriormente. Gente, para comprar uma casa hoje, sem um financiamento do banco, tem que ter um valor de dinheiro em cash muito alto. Então, essa realidade, ela não precisa ser a sua realidade. Por quê? Porque nós temos o financiamento bancário. E aqui nos Estados Unidos, muito diferente do nosso país de origem, lá no Brasil, tem várias formas e existe sim muita facilidade para que você compre o seu imóvel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, infelizmente, muitos brasileiros nunca sentaram com um profissional para conversar, fazer uma análise, entender quais são os primeiros passos que eles precisam realmente tomar em direção a uma casa. Então, eles passam anos pagando aluguel, sem saber que talvez já estivessem prontos para fazer a compra mais importante da sua vida. Por isso que eu sempre digo, para comprar uma casa, não começa procurando casa no Zillow. Comprar uma casa começa quando você entende como é que funciona o sistema. Agora, deixa eu mudar completamente a forma como você enxerga um financiamento. Muita gente pensa que está indo pedir um favor para o banco, que o financiamento é isso, gente. Não é assim.
Na verdade, o que vocês estão fazendo é uma parceria. Imagine uma casa de 600 mil dólares. Agora, você entra com, por exemplo, 5% da entrada desse imóvel. Quem é que vai colocar o restante? Ou seja, quem vai pagar 95%? O banco. O banco também está investindo naquele imóvel. Ele também quer que aquele imóvel seja o investimento certo. Vocês são parceiros nesse endeavor, nessa compra, nesse movimento. Então, antes de emprestar centenas de milhares de dólares, esse parceiro, ele precisa de 2 perguntas respondidas. Perguntas muito simples. A primeira pergunta é a seguinte: essa pessoa, ela costuma pagar aquilo que ela compra de forma correta? Ou seja, como é que é o histórico de pagamento dessa pessoa? E qual é a segunda pergunta? Essa pessoa realmente consegue pagar uma prestação durante os próximos X anos, 15, 20 anos? Percebe como tudo faz sentido? O banco não está tentando criar dificuldades para a sua vida. Ele está tentando reduzir o risco dele, porque no final de contas, isso é uma transação comercial. E quando você entende isso, você para de enxergar o banco, primeiro, como um obstáculo. Segundo, você começa a enxergar como alguém que precisa das informações certas para tomar uma decisão correta junto com você e uma parceria por muitos anos. É exatamente igual quando você empresta dinheiro para um amigo. Vamos falar assim? Quando você faz algum tipo de transação com uma pessoa que você conhece, mas que você precisa saber se de fato aquela transação vai ser algo válido para a relação comercial que vocês estão fazendo. O banco faz exatamente isso. Só que, é claro, numa escala muito maior. E é por isso que tudo que nós vamos conversar aqui nesse vídeo vai fazer muito sentido para você. Nós vamos falar sobre crédito, income tax, renda, documentação. Tudo isso existe porque o banco precisa responder apenas 2 perguntas. Uma, você é um bom pagador? 2, você tem capacidade financeira para assumir esse compromisso comigo? Então vamos falar da primeira pergunta. Como o banco descobre se você é um bom pagador? E a resposta é simples: através do seu crédito. Muita gente acredita que crédito é apenas um número. É apenas uma análise de números do que você vai registrando durante a vida. Ei, vem cá comigo. Não é não. O crédito conta uma história. É praticamente um currículo financeiro, vamos dizer assim. Ele mostra como você se comportou durante os seus últimos anos, se você pagou suas contas em dia, se você atrasou o pagamento, quanto dos seus cartões você costuma utilizar, há quanto tempo você possui esse crédito, quantas contas você já abriu no seu nome, e tudo isso começa a gerar uma pontuação. E é justamente essa pontuação que ajuda o banco a entender o nível de risco daquela operação. Ou seja, ele vai descobrir se emprestar dinheiro para você é arriscado ou não, de acordo com como você se comportou nos últimos anos no pagamento das suas contas. Agora vem uma coisa muito importante. Ter cartão de crédito não é ruim. Eu acredito que todo mundo já entendeu isso, ou pelo menos a maioria das pessoas. Que, pelo contrário, o cartão é uma das ferramentas que ajudam você a construir esse histórico. O problema acontece quando você não sabe usar esse cartão. Gente, eu tô falando você, mas eu mesma já passei por muitos problemas para poder entender como garantir que o meu crédito seja um bom crédito. Muita gente, inclusive eu mesma no passado, acreditava que bastava pagar a fatura. Mas existem estratégias para construir um crédito muito mais robusto e de forma rápida. Existe um percentual ideal que você pode utilizar no cartão, existe tempo da abertura das contas, existe quantidade de consulta ao crédito. Tudo isso vai influenciar no seu crédito. E sabe qual é a boa notícia de tudo isso? Que tudo isso pode ser aprendido. Inclusive, uma das perguntas que mais recebemos é a seguinte:
Lia, eu tenho apenas o IT number. Eu posso comprar uma casa? Eu posso construir um crédito? E em muitos casos, sim. Eu não vou dizer que sempre, mas na maioria dos casos, sim. Existem programas específicos para você comprar a sua casa com o seu IT number. E existem bancos que trabalham somente com esse tipo de perfil. Sabia disso? Pois é, cada situação precisa ser analisada individualmente. E é exatamente por isso que vamos criar um evento para responder essas perguntas, essas dúvidas, olhando para a realidade de cada família. Até agora, nós falamos sobre a primeira pergunta que o banco faz. Posso confiar que essa pessoa vai pagar o financiamento? Bem, o crédito ajuda a responder essa pergunta anterior. Mas existe a segunda pergunta que nós já conversamos, lembra? É muito importante também. A pergunta é: essa pessoa tem condições de pagar essa prestação todos os meses? Bem, aqui entra o Income Tax. E esse é um dos assuntos que mais gera dúvidas entre os brasileiros. Muitas pessoas acreditam que basta ganhar bem, ter um bom salário, um bom business. Mas na verdade, gente, para o banco, o que importa não é o quanto você ganha. O que importa de verdade é quanto você consegue comprovar que ganha. E sabia que isso faz toda a diferença? Vamos imaginar aqui duas pessoas. As duas pessoas trabalham e as duas pessoas têm uma renda muito boa. E elas querem comprar uma casa, ok? Vamos fazer esse cenário imaginário. Na prática, elas ganham praticamente o mesmo valor todos os meses. Mas existe uma grande diferença. A primeira pessoa declara uma renda mais alta. Ou seja, ela declara muito próximo daquilo que de fato ela recebe. Mas a segunda procura reduzir o máximo a renda que ela declara com a intenção de pagar menos imposto. O que acontece? Acontece que na hora de financiar um imóvel, quem você acha que o banco vai entender que tem a maior capacidade de pagar? É óbvio, a pessoa que declara mais, a primeira pessoa. Porque o que está documentado é que é válido. É isso que aparece nos documentos que o banco analisa, gente. É aquilo que foi declarado. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não significa, tá, que uma estratégia seja certa para uma pessoa e errada para outra. Existem excelentes contadores que podem fazer planejamento tributário pensando em reduzir legalmente a sua carga de imposto, porém preservando o seu poder de compra. E em muitos casos faz muito mais sentido você entender que declarar mais imposto vai te possibilitar sair para um próximo nível de construção de patrimônio. Se o seu objetivo não é comprar um imóvel, você só quer realmente ficar onde você está, não quer crescer, é só economizar dinheiro, ok, talvez isso não seja para você. Mas se você deseja sim comprar um imóvel, mudar de nível, entrar na faixa daqueles que vivem o sonho americano, então esse planejamento precisa ser conversado com um contador experiente para que preserve o seu poder de compra e assim você consiga chegar no seu objetivo. Porque toda decisão financeira gera consequências. E às vezes, economizar aqui um pouquinho de imposto pode significar não viver tudo aquilo que você pode alcançar nesse país. Se você paga pouco imposto nesse país, você pode até ter acesso a questões de plano de saúde, enfim, algumas assistências do governo. Porém, você não vai conseguir comprar um imóvel. E isso é muito sério. Eu sempre digo algo. Quando você assina esses documentos de que você não tem renda, você está assinando um atestado de pobreza. Pense nisso. Por isso, é tão importante fazer um planejamento, principalmente para quem trabalha como self-employed e possui uma empresa que recebe Container 9. Nesses casos, você precisa entender como a renda será apresentada ao banco para fazer
uma enorme diferença no final e no momento da sua aprovação. Se esse vídeo já está te ajudando a entender um pouco melhor sobre esse processo, escreve aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida hoje. É o crédito? É o income tax? Bem, é sobre o IT number? Eu queria saber. Fala pra mim, tá bom? Ou você simplesmente não sabe nem por onde começar? Me diz aí. Eu leio praticamente todos os comentários aqui do canal. E é muito importante, porque assim eu consigo entender quais são as necessidades de vocês, tá bom? E aí assim eu posso tirar mais dúvidas de vocês. Então escreve aqui embaixo. E agora também existem aquelas pessoas que recebem toda semana num cheque, o que a gente chama de W-2. Normalmente a análise para W-2 costuma ser mais direta, porque existe uma comprovação mais simples dessa renda. Mas, gente, cada situação é única. E eu aqui não sou contadora, não sou loan officer, não sou uma especialista em nada de financiamento. O que eu estou passando para você é um conhecimento básico para te deixar mais informado de quais são os primeiros passos e o que significa cada coisa para o banco, a partir do olhar do banco. Tá bom? Por isso, eu não quero dizer que existe uma fórmula pronta. Não é esse meu objetivo aqui. E aqui eu quero explicar rapidamente 2 termos que você pode ouvir durante o processo. Na verdade, você deve ouvir esses 2 termos várias vezes sem entender. Eu quero só trazer uma clareza para vocês. O primeiro é gross income, que de uma forma bem simples, tá? É a sua renda antes de todos os descontos. Então é o que você entra, é o gross, tá? E o segundo é o net income, que representa o valor depois de tirar tudo aquilo que foi despesa da sua empresa, ok? Ou mesmo, no caso, suas despesas pessoais. Dependendo da sua forma de trabalho, esses números podem ter um impacto muito importante na análise que o banco vai fazer para a liberação do financiamento. Mas o ponto principal que eu quero que você leve deste vídeo é outro. Não tome decisões sobre impostos de renda pensando apenas no presente. Você precisa pensar nos seus próximos objetivos. E principalmente, se comprar uma casa está nos seus planos para os próximos meses ou anos, independentemente, você precisa entender sobre isso e conversar com os profissionais certos para te acompanhar na sua vida financeira. Um bom planejamento pode evitar surpresas e aumentar significativamente o seu poder de compra. E sabe o que acontece com frequência? Eu converso com muitas pessoas que dizem: Lia, eu achei que ainda não conseguiria comprar uma casa, mas quando eu fui analisar junto com um loan officer, um lender, eu já saí de lá aprovada, com uma carta na mão. Uau, como isso me deixa feliz! E sabe, isso quando você descobre que você já está pronto sem nem mesmo entender, é apenas uma prova de que a informação poderia já ter levado você para um outro passo, para um outro momento. Mas ao mesmo tempo, também existem pessoas que têm uma ótima renda e que tem cartão e tudo que precisam teoricamente, mas porém ainda não entenderam que precisam de um planejamento com antecedência, uma declaração bem feita, né? E um cuidado no uso do cartão ou do crédito. É essa justamente a mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje. Comprar uma casa não depende apenas de trabalhar mais. Depende de planejamento, depende de organização, depende de informação. Quando você entende como é que o banco analisa o crédito e como é que ele analisa a sua renda, você deixa de tomar uma decisão escuro. Você começa a caminhar com muito mais segurança em direção ao seu objetivo. Bem, se você chegou até aqui, provavelmente percebeu uma coisa. Comprar uma casa aqui nos Estados Unidos não é jogo de sorte. Também não é um privilégio reservado para poucas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas é sim um processo. E como todo processo, ele depende de planejamento. Ao longo deste vídeo, nós falamos sobre os principais pilares que o banco usa para analisar como ele vai liberar uma carta de crédito.
Primeiro é o crédito, já vimos, porque ele mostra como que você administra os seus compromissos financeiros e transmite confiança para aquela instituição bancária fazer um negócio com você. Lembra? São parceiros. E o segundo é a sua renda, porque ela mostra qual é a sua capacidade de assumir um compromisso financeiro de forma segura. Ou seja, que você vai pegar esse dinheiro e você vai poder pagar ele todos os meses. Quando esses dois pilares estão bem organizados, o caminho fica muito mais claro. Mas sabe qual é o maior erro que eu vejo diariamente? Bem, não é ter um crédito baixo, não é ganhar pouco, não é trabalhar com IT number, não é ser self-employed. Não é isso, gente. O maior erro é simplesmente não buscar informação. E é assumir que não pode comprar um imóvel mesmo sem nunca ter conversado com um profissional, gente, pelo amor de Deus. E outra, é acreditar naquilo que o amigo falou. Ou tomar decisão baseada em história que você ouviu na internet. Não em vídeos como esse aqui, que está explicando de fato o que é, né? Quais são as bases. Não. Na verdade, são vídeos que falam coisas que ou vendem uma propaganda ilusória que não pode acontecer, compra com 0%, você não precisa de nada, não compra. Isso não existe, tá bom? Cada pessoa, ela tem um histórico diferente. Ela precisa entender o que a vida dela, o histórico dela precisa ajustar para que ela chegue no objetivo dela. E é exatamente por isso que não existe uma resposta pronta para todo mundo. Então esses vídeos que são aí, vendem essas histórias prontas, não acredite, não caia na história da caronchinha, tá bom? Talvez você realmente precise de alguns meses para poder esclarecer melhor, entender, fortalecer o seu crédito, organizar o seu income tax e tá tudo bem. Mas talvez você precise só se organizar um pouco para guardar mais dinheiro para dar uma entrada maior. Mas também existe uma grande possibilidade de você descobrir que está muito mais perto de uma casa própria do que você imagina. E isso só acontece quando você faz uma análise correta da sua situação. E é exatamente por esse motivo que eu e a minha equipe vamos realizar um evento totalmente gratuito no dia 11 de agosto. E esse evento foi pensado para quem quer mais informação, quem quer entender de uma vez por todas como funciona a compra do seu primeiro imóvel nos Estados Unidos. Nesse evento, nós vamos focar nesses dois pilares que nós falamos, tudo sobre o seu crédito, né? Você vai poder falar com um profissional especializado, vai fazer perguntas para ele. Como que você melhora o seu crédito? Quais são as melhores formas de você acompanhar o seu crédito, tá? Então, um profissional especializado para atender a sua necessidade. E o outro pilar, income tax. Nós teremos uma convidada especial que vai estar aqui respondendo exatamente as suas maiores dúvidas sobre income tax. Então, nesse dia, 11 de agosto, nós estaremos com duas pessoas, um especializado em crédito e o outro em income tax, para responder às suas perguntas, tá bom? E se você que mora aqui em Massachusetts, mora aqui na região do North Shore, quiser comparecer presencialmente, a gente vai estar liberando para você estar lá conosco, vai ter um coquetelzinho, mas se você não puder ir, não tem problema, não há desculpa, você pode clicar e ver tudo online. Então, independentemente de onde você mora, você poderá acompanhar essa nossa reunião. E o link para fazer a sua inscrição estará aqui na descrição desse vídeo. As vagas são gratuitas, mas é importante se inscrever para garantir a sua participação. E antes de eu ir embora, eu quero deixar aqui uma última reflexão. Lá no começo desse vídeo, eu disse que muitas pessoas acreditam que ainda não conseguem comprar sua casa. Mas quando perguntamos sobre crédito ou income tax, elas respondem, eu não sei. E talvez essa seja a pergunta que você deseja fazer para si mesmo hoje. Será que eu realmente não posso comprar? Ou será que é apenas uma questão de análise certa?
Às vezes, o sonho da casa própria não está tão distante quanto você pensa. E é só uma questão de informação, planejamento e orientação correta. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que você acha que também vai precisar dessa informação. E mais importante, se inscreva no link. E se você quer aprender mais sobre mercado imobiliário, investimento e tudo que envolve comprar um imóvel nos Estados Unidos, aproveite para se inscrever aqui também no nosso canal. Aqui nós compartilhamos conteúdos práticos para ajudar brasileiros a tomarem decisões inteligentes no mercado imobiliário. Muito obrigada por assistir até aqui e espero te encontrar lá no dia 11 de agosto. E até o próximo vídeo.